Graça e paz. Hoje, dia 2 de abril de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 12, verso 14, diz assim: Este dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor. Vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. O título da nossa meditação é Os dois significados da Páscoa. Por ocasião da libertação dos israelitas da escravidão do Egito, Deus também lhes deu instruções para celebrar a Páscoa. Deviam escolher um cordeiro, imolá-lo, colocar o sangue do animal nas ombreiras e na verga da porta da casa e comer a carne assada no fogo. Deus lhes disse: Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo capítulo 12, verso 13. Mais tarde, em memória dessa noite extraordinária, deveriam celebrar a Páscoa anualmente, mas com uma diferença: já não precisavam colocar o sangue nas portas. Os que creem no Senhor Jesus podem aplicar à própria vida essas duas verdades referentes à Páscoa. A saída do Egito evoca nossa conversão. Quando reconhecemos que o Senhor Jesus deu seu sangue para nos limpar de todo pecado, então nos colocamos debaixo de sua proteção. A conversão é um fato que ocorre uma única vez e não pode se repetir. Assim como Israel sempre deveria recordar aquela noite, nós também devemos recordar do sangue que o Senhor Jesus derramou por nós. Aos domingos, quando celebramos a ceia do Senhor, colocamos em prática outra parte do ensino acerca da Páscoa. Durante essa festa, os israelitas lembravam o sangue posto sobre as vigas das portas das casas de seus antepassados no Egito. Assim também devemos nos lembrar do Senhor dando sua vida para nos salvar na cruz do Gólgota. Ao fazermos isso, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura de Mateus, capítulo 23. E eu quero compartilhar com você um pouco. O título da mensagem diz assim: Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas tuas obras, porque fizeram e não fazem. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes
e nas primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamai vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E vai aí a continuação da leitura do 23 até o verso 39. Eu fico por aqui. E aqui já me serviu como base, pois mesmo na leitura, e eu cometo alguns erros, porque recentemente fiz novamente um exame de vista e aumentou bem mais o óculos para perto, mas o Senhor vai nos dando graça. E a voz um pouco fanha também, né? Devido a muito calor, a gente abusa, né, de água gelada, ar-condicionado do carro e também ventilador durante a noite, né? Mas o Senhor é um Deus que tudo pode, tudo vê. O Senhor sonda o nosso coração. Lógico que devemos preparar melhor, né? Mas o Senhor tem nos ajudado. Nós lemos aqui a respeito que existe 2 significados para a Páscoa. Aqui o versículo diz que é para nós esse dia ser lembrado com solenidade ao Senhor. E as nossas gerações vão celebrar este dia por estatuto perpétuo. Hoje em dia tudo virou comércio, mas a Páscoa tem um significado muito lindo. No Antigo Testamento fala que o Senhor pediu para que matasse um cordeiro, colocasse o sangue dele nas ombreiras e na verga da porta, que quando o Senhor fosse ferir a terra, ele se lembraria deste povo. Mas logo à frente nós lemos que um cordeiro sem pecado foi imolado, foi morto na cruz do Calvário. E ali vem então a palavra que está no 2º parágrafo aqui. Os que creem no Senhor Jesus podem aplicar a própria vida a essas 2 verdades referentes à Páscoa. A saída do Egito evocam a nossa conversão, quando reconhecemos que o Senhor Jesus deu seu sangue para limpar-nos de todo pecado. Então nós nos colocamos debaixo da proteção do Senhor Jesus. E a conversão acontece em nossa vida uma única vez. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, nos proteger. Como assim aquele povo antigamente imolou um cordeiro sem defeito e colocou no sangue da sua porta para lembrar que eles estão protegidos. Nós estamos então nessa nova geração protegidos pelo sangue do Cordeiro. Para isso, nós devemos aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Ele vai nos lembrar de que nós estamos no rumo certo. É a conversão, a saída do Egito, sair do mundo pecaminoso, sair das trevas, sair da ingratidão, sair da injustiça para a justiça, sair da ingratidão para a gratidão, sair das bebedices, das maledicências, da pornografia, das drogas, da feitiçaria, sair de tudo aquilo que não agrada a Deus. Aí nós estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro.
Essa é a Páscoa, um dos significados da Páscoa, ali no Velho Testamento e aqui. Aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E quando nós compartilhamos da ceia do Senhor, nós devemos nos lembrar, sempre, porque nós devemos fazer isso até que Ele venha, em nome de Jesus. Aqui a leitura do Mateus 23 lembra que Jesus, Ele censura os escribas e os fariseus porque eles não fazem conforme determina a palavra do Senhor. Eles vivem de aparência. Diga para fazer, mas não fazem. Tipo aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é assim que eu e você devemos lembrar dessa Páscoa. De fato, nós temos que ter uma conversão em nosso coração. Nós devemos ter o caminho de Cristo como uma libertação para nós, mas não como um jugo, como um peso. Quero então, meu amigo, minha amiga, que você pense nisso, medite nisso e viva isso. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.